Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Área Z, mais um vídeo bacana para você. Eu sou o Fernando e hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico. Você tá falando sério? Que sempre é polêmico na verdade, e quando a gente faz vídeo sobre isso, é sempre dar cara a tapa. Ih, rapaz. Mas vamos lá. Defesa pessoal é um assunto polêmico? É claro. É claro que é. Inclusive, quero deixar bem claro que esse vídeo aqui não passa da minha reles, humilde opinião de leigo, ok? Opinião de quem lê, de quem vê, de quem estuda, de quem vê situações, N situações diferentes, ok? Então lembre-se, essa é minha reles opinião. Em termos de defesa pessoal, eu vejo que você tem que pensar com os pés no chão. Aliás, uma das coisas que eu tento fazer sempre quando trago conteúdo para vocês é analisar as coisas com o pé no chão, sem viajar muito na maionese. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E em termos de defesa pessoal, hoje isso está muito em voga, principalmente com o aumento da criminalidade, com o aumento da violência. É comum você ver nas mídias muitos vídeos, inclusive relacionados à defesa pessoal com artes marciais. E é claro, você vê muita, mas muita coisa tosca. Quero lembrar a vocês que o objetivo desse vídeo não é questionar nenhum tipo de arte marcial. Eu sei que muita gente que pratica artes marciais, às vezes vai olhar esse vídeo aqui e vai falar: cala a boca! Eu não quero mais te ver hoje! Mas na verdade, entenda que isso é opinião. E na verdade muitas pessoas têm uma opinião diferente, uma visão diferente quando se fala de defesa pessoal. Só que vamos pensar com o pé no chão. Quando a gente fala de defesa pessoal, envolve determinadas situações. Para começar, não tem como a gente definir uma situação em específico. Não existe uma ciência exata em termos de defesa pessoal. Não tem como você definir como vai começar uma situação de agressão e como ela vai terminar. Ou mesmo como que ela vai desenvolver. Não existe um roteiro específico para isso. Uma situação de confusão, ou vulgo uma treta, vamos dizer assim, ela não tem um roteiro para se seguir. Fora o detalhe que há de se considerar que situações de defesa pessoal, você não vai estar ali com um oponente que é um boneco de borracha sem braço ou mesmo um saco de areia. Quer dizer, essas duas coisas não reagem contra você. Então materiais de treinamento não vão simular às vezes a realidade que acontece na rua. Afinal de contas, apesar de muito treino, muitas situações, isso com equipamentos ou mesmo em luta corpo a corpo, você tem simulações, você pode fazer treino, mas a realidade da rua ela é muito diferente. A rua, ela não é um ringue, a rua não tem juiz, e se você cair no chão, se você estiver tomando pancadas na sua nuca, não vai ter um juiz para parar ali e botar a luta em pé de volta. Então não dá para confundir briga de rua, situações de violência urbana com arte marcial esportiva, ok? Tem regras lá, tem coisas que não pode fazer, tem coisas que você vai ter um juiz, tem coisas que vão dar punição, no caso na luta esportiva, que vai tirar pontos, ok? Não é a mesma coisa, são coisas totalmente diferentes. Uma situação em que você está defendendo a sua vida muitas vezes, não dá para comparar com uma situação desportiva, onde existe toda uma regra a ser seguida e inclusive é um esporte, existe um fair play, tá? Na rua não tem fair play, bem pelo contrário. Em situações de violência urbana, essa violência geralmente não tem regras, ela geralmente é muito suja, se é assim a gente pode dizer, né? Ela é muito suja, ela é muito traiçoeira. Não existe regras em situações de defesa. É comum você ver vídeos hoje no YouTube, em várias mídias, de professores, instrutores de arte marcial que muitas vezes estão ali simulando a defesa contra um eventual ataque, como se fosse numa situação urbana do cotidiano. É muito fácil fazer essas coisas quando o aluno está colaborando para que o golpe aconteça. Quando o instrutor sabe da onde vai vir o golpe, né? Quando o mestre sabe da onde o seu aluno vai desferir o golpe para que ele efetue, ali no caso, a sua performance. Acontece que na rua é bem pelo contrário.
você não sabe, você não tem muita noção de como o agressor vai partir para cima de você. E sim, faz muita diferença isso. O elemento surpresa, tanto seu para se defender, quanto do agressor para lhe agredir, vai fazer total diferença, não tem como esperar. Lembra que eu falei? Não tem roteiro, não tem como definir uma situação específica. Pode ser variável, pode ser N situações diferentes, o seu agressor pode ter um biotipo diferente e inclusive uma determinação diferente. Então isso quer dizer o quê? Que por mais que você treine, por mais que você se aperfeiçoe no quesito de defesa, pode acontecer de dar errado no final. Não que eu esteja falando que numa eventual situação você não vá defender sua vida, porque sim, qualquer um vai. Qualquer um vai tentar defender a sua vida se tiver em risco. E é claro que se a pessoa souber técnicas de defesa, ou mesmo corpo a corpo, ou mesmo com equipamentos, ou até mesmo com armamento de fogo, que é um dos primeiros pontos que vem no quesito defesa. Se a pessoa tiver essas noções, é claro que ela vai ter uma chance muito maior de obter sucesso ao efetuar uma defesa. Porém, do mesmo jeito que existem vídeos que mostram de câmeras de segurança, que mostram situações em que a pessoa ao se defender obteve sucesso, também existem muitos vídeos mostrando do contrário, que mesmo pessoas que tinham habilidade para se defender, infelizmente, no final das contas acabaram se dando mal. Então falar de defesa é uma coisa séria. Falar de defesa pessoal é algo muito sério e é algo que tem que ser pensado e trabalhado com muita cautela. A melhor dica para defesa pessoal que eu ouvi até hoje, e tenho isso comigo, que a melhor forma é você evitar o combate. A melhor guerra é aquela que você não luta. Então, às vezes, fugir, inclusive, é a melhor técnica que você vai ter para sobreviver. É claro que nem sempre você pode fugir da agressão e você é obrigado a se defender. Uma das armas mais fortes que qualquer pessoa tem é desenvolver muito bem o seu intelecto, a sua análise da situação. Aliás, diga-se de passagem, a gente já falou isso aqui no canal muitas vezes, que é a análise, é a condição situacional em que você está. É você entender o que está à sua volta e interpretar muito bem o que está acontecendo para então pensar nas reações que você vai tomar e tomar a decisão certa, de preferência, ou mais assertiva possível. No quesito defesa pessoal, há de se entender que mesmo com muita técnica e treinamento, você também tem que contar com um pouquinho da sorte. E dependendo da situação, você tem que contar que vai tomar a decisão correta na hora de reagir e que ação você vai tomar. Mesmo equipamentos de defesa pessoal, que claro, muitas pessoas têm, eu tenho inclusive. Mas esses equipamentos há de se entender que eles não funcionam para todas as situações. E dependendo do oponente que você tem, do seu agressor, ele pode ser mais efetivo ou menos efetivo. Sim, porque o biotipo do agressor faz toda a diferença. Uma coisa é você pegar, sei lá, se defender contra um magrelo que nem eu. Outra coisa é você tentar se defender contra um Don Frye da vida aí. Para quem não conhece o Don Frye, é só lembrar do Pride aí, né? Esse aí é um dos grandes lutadores que a gente teve aí na história das lutas de MMA, do Pride antigamente e de outros campeonatos no estilo MMA. Esse é o vulgo conhecido Super Mario do Capiroto, né? Olha esse bigode, olha essa cara de mal. Então uma coisa é você se defender contra um biotipo de pessoa, contra uma pessoa com uma determinada ação, uma determinação que ela vai ter para partir para cima de você. E outra vai ser com outros tipos de pessoa. Com outro biotipo, então faz muita diferença sim. Como eu falei, não existe roteiro e nem uma situação específica. É muito variável, pode variar muito, então é muito delicado, como eu falo, tem que ter muita cautela. Então fique ciente que os seus equipamentos para a defesa, eles vão ser aplicados de forma diferente em situações diferentes. Inclusive tem situações que talvez nem valha a pena utilizá-los. É bom ter um equipamento para a defesa? É bom, seja ele na parte de armamento de fogo, seja na parte de equipamentos, no caso objetos contundentes, perfurantes, para a defesa é interessante, mas não quer dizer que eles vão ser efetivos em qualquer situação. Até mesmo armas de fogo, como exemplo, que vocês veem em vários
vídeos por aí, esses vídeos que mostram situações reais que são flagradas, nem sempre às vezes o armamento é o suficiente para a pessoa se defender. A situação que ocorreu no momento não é propícia à utilização. Ou a distância contra o oponente, certo? Ou mesmo a estatura do oponente, que quando a gente fala em poder de parada, é aquilo que eu falo, em termos de arma de fogo, é muito relativo. Depende do tamanho do seu oponente. Tem cara que pode tomar um tiro e continuar indo para cima de você, assim como tem cara que vai tomar um tiro e vai cair igual um saco de lixo no chão. Então não dá para prever. Como eu falo, poder de parada, que já foi mais do que comprovado, que poder de parada não é uma ciência exata, poder de parada é um tiro de um calibre muito alto que vai praticamente arrancar um pedaço de alguma parte móvel do seu oponente. É como um tiro de 12 na rótula do joelho. Então não questionarei isso aqui, não entrarei nesse ponto nesse vídeo. O foco aqui é entender, de certa forma, o que seria melhor em termos de defesa pessoal, como eu poderia então pensar, ou pontos que eu poderia pensar na hora de decidir em questão de defesa pessoal. Muitas pessoas nem pensam nisso na verdade, mas deveriam pensar. As dicas que eu posso dar para vocês é que em termos de equipamento, não pense que qualquer equipamento vai ser útil em qualquer situação. E é claro, se você dominar o seu equipamento, se você souber utilizá-lo, vai fazer muita diferença para você. Apesar que tem situações que um simples porrete, mesmo na mão de uma pessoa não habilidosa, mas que sabe muito bem bater com esse porrete, vai fazer diferença. Entra no quesito que eu falei muito aqui, equivalência de força, equiparação dos dois oponentes. Determinadas situações vão deixar você em vantagem ao seu agressor. Outras situações podem deixar o seu agressor em vantagem. Inclusive, muitas pessoas costumam a falar em situações de defesa, você vai se defender com um porrete, e só que o seu oponente pode tomar o porrete e bater em você. Sim, é uma realidade. Qualquer armamento que você estiver utilizando para se defender, a pessoa que está tentando te agredir, ela pode tomar o armamento e usar contra você. Da mesma forma, como a gente fala, que não se entra numa luta sem tomar um tapa. Quem já saiu na mão na vida alguma vez com alguém, sabe muito bem que você pode até bater, mas você acaba levando. Então, não é um combate em que uma pessoa se sobressai totalmente sobre a outra. Salvo situações quando a gente fala de defesa, principalmente hoje, que está muito em questão, é a defesa da mulher. É a mulher se defender contra o eventual agressor. É claro, técnicas, treinamento, algumas artes marciais vão ajudar, condicionamento físico vai fazer muita diferença, mas ainda existe a equivalência de força. Você pegar aí um homem brutamontes contra às vezes uma mulher de estatura menor, de físico muito mais mirrado, é claro que vai ser muito difícil efetuar essa situação de defesa. Entra a questão de técnica que ajuda, mas é claro que vai ter que contar um tanto com a sorte também, e é claro, também depende da situação, ok? Depende muito da situação, se o seu agressor está com algo na mão ou não, e às vezes se existe a opção de se evadir, de fugir desse combate, que é claro, sempre é a melhor opção para a pessoa não tomar nenhum tipo de dano físico. Mesmo o tal do spray de pimenta, que é tão falado, e eu gosto muito, eu acho que pode ser uma ferramenta de defesa muito efetiva para algumas situações, pode falhar em algumas situações, uma vez que se você atingir a pessoa com spray de pimenta, você vai cegar, vai afetar a respiração da pessoa, que esse é o efeito que esse spray tem. Só que a pessoa ainda continua com os braços livres, com as pernas livres, e ela ainda pode partir, mesmo com a visão embaçada, para cima de você. Então, como eu falei, pode haver reações diferentes à atuação de defesa. Ou seja, já está bem claro aqui para todo mundo que situação de defesa pessoal não é uma situação roteirada em que você vai se defender de determinada forma. Infelizmente, é uma coisa que não dá para prever. Que quando acontece na hora, inclusive a adrenalina vai prejudicar muito ou vai ajudar muito. É uma questão muito difícil de a gente definir. Existem inclusive muitas situações de embates entre duas pessoas em que a pessoa que está tentando se defender não tem habilidade nenhuma com artes marciais, inclusive nem tem treinamento ou mesmo habilidade com determinado equipamento. Só que a pessoa que estava agredindo essa pessoa que tentou se defender também não tinha nenhuma habilidade em arte marcial ou mesmo domínio de algum equipamento. Até esse momento estava equiparado a habilidade das duas pessoas, digamos assim. Só que a pessoa que se defendeu sabia muito bem, apesar de não haver treinado artes marciais, sabia muito bem desferir um soco ou fechar uma guarda, ou principalmente dar um belo de um pontapé. E muitas vezes a sua estrutura física ajudou nesse sentido.
Quer dizer, as duas pessoas estavam mais ou menos em pé de igualdade na hora da defesa. O que, é claro, traz um percentual muito maior de obter sucesso. Assim como existem situações que a gente vê por aí, em muitos vídeos, em que uma pessoa de porte muito mais avantajado, uma pessoa inclusive com técnicas, uma pessoa mais habilidosa em termos de defesa, infelizmente acabou levando, por exemplo, uma facada surpresa de um agressor muito inferior fisicamente, em termos de habilidade. O problema é que o agressor tinha uma faca, ou seja, ele tinha uma ferramenta, uma arma que dava vantagem para ele na hora da agressão. Tendo isso em mente, o que eu quero passar bem específico é que cuidado em termos de defesa. Cada um vai analisar bem o que fazer para se defender e vai procurar os melhores recursos possíveis para fazer isso. E uma das maiores armas, como eu falei, é a mente da pessoa. Então entenda que você tem que saber interpretar muito bem a situação para entender que às vezes é melhor você correr, ou que mesmo em situações de defesa, como você vai agir, ou se até vale a pena usar aquele equipamento que você tem para se defender ou não. E esquece aquela história de que se você agredir, se você for se defender e pegar o teu agressor com alguma ferramenta para defesa, que você vê que é viável aplicar, considerando que você só vai deixar o seu agressor mais brabo. Se o agressor já quer te bater, não faz muita diferença se ele ficar mais brabo. E não é um beijo molhado que vai amansar ele numa situação dessa. Ok? Então o que eu posso trazer para vocês em questão de dicas? Questão de equipamento, procure equipamentos de qualidade. Em termos de defesa, não coloque a sua segurança em equipamentos sem vergonhas, em equipamentos de péssima qualidade. Sim, equipamentos melhores, eles têm um preço maior muitas vezes. Mas quando a gente está falando em duas situações, primeiro, defesa pessoal, que é a segurança da sua vida, ou equipamentos, por exemplo, de primeiros socorros, isso é uma coisa que a gente não poupa dinheiro ou não pega equipamentos vagabundos para sanar as nossas necessidades. Infelizmente, essa é uma área que às vezes você tem que desprender um pouquinho mais de dinheiro. Em compensação, existe várias situações e vários equipamentos para usar em várias situações e condições que têm preços variados e têm boa qualidade. Então você pode optar ou escolher por aquilo que cabe no seu bolso. E é claro, de preferência aprenda a lidar com o equipamento que você tem para efetuar a sua defesa. E eu espero que esse vídeo venha colaborar um pouquinho para abrir a sua mente para essa questão da defesa pessoal. Lembre-se que defesa pessoal não é brincadeira. Por mais que a gente faça um vídeo aqui um pouco descontraído, é muito sério, ok? E isso é questão de sobrevivência, ok? Então muito cuidado, muita cautela em tratar, em lidar e se aperfeiçoar nesse quesito que é a defesa pessoal. E é claro, se você que está aí do outro lado me assistindo, já deu a sua curtida nesse vídeo, e se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para ver os nossos outros vídeos e acompanhar o nosso trabalho. Se você tem a sua opinião ou a sua dica, pode colocar aqui nos comentários, que a gente vai ver, eu vou ler, porque eu leio os comentários sim. É claro que a gente não responde tudo, tá, gente? Porque às vezes é muito comentário. Mas geralmente vai chegando as notificações para mim, eu leio os comentários, inclusive pessoas que têm uma opinião diferente. Elas vêm respeitosamente aqui colaborar para o aprendizado, para abrir a mente de todas as pessoas que vêm acompanhar o canal. Então é claro, eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo do canal Área Z. Esse vídeo ficou comprido, hein? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo do canal Área Z. Até mais!